Imagine só, e se eu revelasse que o tal despertar espiritual que todos buscam não passa de uma armadilha engenhosa, a mais refinada já inventada? Se você já sentiu que essa nova era, em vez de te libertar, só aumentou sua confusão, este é o momento de prestar atenção. Vou desvendar porque existe uma prisão disfarçada de iluminação, um falso despertar que, em vez de expandir sua mente, a mergulha em uma nova forma de engano. Percorri caminhos pouco explorados, manuscritos esquecidos, debates de ocultistas, textos espirituais originais e o mecanismo psicológico por trás desses movimentos. O que descobri é perturbador e, surpreendentemente, ninguém fala sobre isso. Aqui você vai entender como esse sistema opera, quais são os sinais de que já caiu nessa rede e, o mais importante, como se libertar com clareza antes que seja tarde demais. Mas prepare-se, para isso terá que encarar uma verdade incômoda. O despertar que você tanto almeja pode ter sido meticulosamente planejado para mantê-lo exatamente onde está. Pense na sua rotina, o trabalho exaustivo, as contas se acumulando, relacionamentos que desmoronam, aquele vazio no peito que parece engolir tudo. Então, como um oásis no deserto da sua alma cansada, surge a promessa dourada do despertar espiritual. Você é mais do que isso, sussurram as vozes sedutoras dos gurus digitais. Há uma verdade maior esperando por você. E quem resistiria? Cristais com vibrações mágicas, tarôs que revelam os segredos do universo, mantras ancestrais que prometem conexão com dimensões superiores, meditações que dizem curar décadas de trauma em 3 semanas, afirmações poderosas para manifestar a vida dos sonhos. Milhões ao redor do mundo bebem dessa fonte, e por que não beberiam? Depois de séculos sufocados pelo materialismo frio e pela religião dogmática, surge algo que diz: você tem poder, você é especial, você pode transcender. A nova era não chega batendo à sua porta como um vendedor insistente. Ela é mais astuta. Infiltra-se na sua timeline, nos podcasts que você ouve, nos livros que aparecem por acaso na sua frente. Promete liberdade através de influenciadores espirituais, cultos quânticos e terapias holísticas. E você morde a isca. Claro que morde. Quem não morderia? Começa com um cristalzinho aqui, uma meditação ali, baixa apps de astrologia, compra livros sobre a lei da atração. De repente, está investindo centenas em cursos online sobre ativação de DNA, cura de chakras e ascensão para a quinta dimensão. Mas aqui é onde a coisa fica séria. E garanto, você não vai gostar do que vem pela frente. Aquela sensação de libertação, aquela euforia espiritual inicial não é por acaso. Foi cuidadosamente projetada para fazer você se sentir único, especial, iluminado. Para acreditar que finalmente encontrou o caminho da verdadeira liberdade. Só que essa liberdade é a ilusão mais perfeita já criada. E se eu te dissesse que quanto mais desperto você se sente, mais profundamente está adormecido, se acha que se sentir especial é o problema, ainda não viu nada. O que vem a seguir vai mostrar como essa individualidade espiritual que você tanto valoriza pode ser a corrente mais forte da sua prisão. Você se sente iluminado, conectado com o universo, vibrando em uma frequência superior. Então surge a mensagem mais sedutora de todas: você é seu próprio Deus. Depois de uma vida sendo tratado como mais um número controlado por chefes, governos e família, alguém finalmente diz que você tem poder divino correndo nas veias, que pode manifestar qualquer coisa, que é o criador da sua realidade. Se não consegue algo é porque não acreditou o suficiente. Se sua vida está uma bagunça é porque não elevou sua vibração. E você acredita. Claro que acredita. Afinal, agora não é mais vítima de nada nem de ninguém. Mas espere, tem algo estranho acontecendo. Quanto mais desperto você fica, mais isolado se torna. Seus amigos antigos viram energias baixas para evitar. Sua família, seres não despertos que não entendem sua jornada. Aquele colega que reclama das injustiças no trabalho é um vibrador de baixa frequência tentando te puxar para baixo. De repente, você vive em uma bolha brilhante, mas solitária. E o mais curioso, para de questionar as coisas reais. Sabe por quê? Porque agora qualquer problema é culpa sua. Não conseguiu a promoção, não manifestou direito. Está com dificuldades financeiras. Sua mentalidade de escassez atraiu isso. O mundo está em chamas com guerras e injustiças. Basta emanar luz que tudo se resolve. Que ilusão de controle, não é? Você é o herói e o vilão da sua própria história. Mas é justamente aí que mora o perigo. Enquanto está no seu pedestal espiritual, se achando um deus em miniatura, algo muito mais sombrio acontece nos bastidores. Você se tornou o cliente perfeito, o consumidor ideal, o prisioneiro que não só aceita suas correntes, como as poliu até brilharem como joias. E se eu te contar que essa transformação em um Deus individual não foi coincidência, que existe todo um sistema lucrativo construído em cima da sua necessidade de se sentir especial? Se acha que ser tratado como Deus é o máximo, espere até descobrir o tamanho da indústria erguida para mantê-lo nessa ilusão.
O que vem a seguir vai mostrar como transformaram sua sede de transcendência no negócio mais rentável do século. Você começa a perceber que há algo estranho nesse mundo espiritual. Aquela sensação de liberdade ao descobrir que podia manifestar sua realidade. Bom, essa manifestação tem um preço, e não é barato. Primeiro, o curso básico de despertar da consciência, só R$ 497. Investimento em si mesmo, dizem. Depois, o retiro de ativação dos chakras superiores, R$ 200 o final de semana. Não se coloca preço na evolução espiritual, sussurram no seu ouvido. Então vem o culto iniciático personalizado, as sessões de limpeza energética, os cristais programados especialmente para você, que custam 10 vezes mais que os comuns. Mas eles têm energia especial, argumentam. Depois, os cursos de mestrado em manifestação, os workshops de DNA estelar, as iniciações nos mistérios atlantes. De repente, você gasta mais com espiritualidade do que gastava com tudo antes. E o pior, continua sentindo aquele vazio no peito. Traz que lutar é vibrar no medo, que se revoltar é sinal de desalinhamento cósmico. E assim você se torna o prisioneiro mais obediente de todos, aquele que acha que está livre. Mas o golpe final vem quando percebe que nem mesmo sua dor é mais sua. Toda vez que algo te machuca, surge um exército de coaches espirituais prontos para te vender a solução mágica, um novo curso, um novo retiro, um novo cristal, especialmente sintonizado com sua frequência. E se você ousar dizer que ainda sente angústia, que a vida continua difícil, que o mundo não parece nada iluminado, então o problema é você. Você não está realmente comprometido. Você não realmente acredita. Você não está realmente vibrando alto o suficiente. Eles te ensinaram a culpar a si mesmo por tudo. A dor não é do sistema, é sua. A injustiça não é do mundo, é sua. A escassez não é estrutural, é sua. Você é o único responsável por sua felicidade, por sua abundância, por sua paz. E se não consegue alcançá-las, bem, então você é o problema. E o pior é que você compra essa ideia, porque agora, além de tudo, você se sente fracassado. Não só a vida está uma merda, mas você ainda é um fracassado espiritual por não conseguir manifestar a realidade perfeita que te prometeram. Eles te venderam a ilusão de que você é um deus, mas na prática te transformaram num mendigo de validação. Um mendigo que paga caro por migalhas de iluminação. Um mendigo que, em vez de exigir direitos, implora por bênçãos. Um mendigo que, em vez de questionar, agradece, porque afinal tudo é uma lição, tudo é amor, tudo é perfeição. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você veja. Essa perfeição é uma gaiola, essa gratidão é uma coleira, essa positividade é um anestésico. E enquanto você está ocupado sendo evoluído, eles estão ocupados te explorando. Enquanto você está ocupado elevando sua vibração, eles estão ocupados te desumanizando. Enquanto você está ocupado confiando no universo, eles estão ocupados te roubando. E o mais cruel de tudo, você nem percebe, porque agora até sua revolta foi sequestrada, até sua raiva foi patologizada, até sua tristeza foi monetizada. Você não é mais um ser humano com direitos, com lutas, com contradições. Você é um ser de luz que não pode sentir nada que não seja amor incondicional. E se ousar sentir algo diferente, bem, aí vem o próximo curso para te salvar de si mesmo. Eles não querem que você mude o mundo. Eles querem que você pare de enxergá-lo. Eles não querem que você lute. Eles querem que você medite. Eles não querem que você questione, eles querem que você aceite, porque o mundo de pessoas que aceitam tudo é um mundo de pessoas que não resistem a nada. E um mundo assim, esse é o paraíso dos predadores. Então, quando você finalmente se acordar, vai perceber que não foi só seu dinheiro que eles levaram, foi sua voz, sua capacidade de dizer não, sua coragem de se indignar. Sua humanidade, e o mais triste de tudo, você deu tudo isso de bandeja, porque alguém te convenceu de que ser humano era o problema e que a solução era deixar de sê-lo, das ilusões que te vendem como iluminação. E quando você finalmente enxergar, vai entender que o verdadeiro despertar não é um estado de graça, mas um ato de rebeldia. Uma rebeldia contra as narrativas que te dizem para aceitar, para confiar, para se render. Porque a rendição espiritual não é evolução, é rendição mesmo. Eles querem que você acredite que a resistência é ego, que a luta é baixa vibração, que o questionamento é falta de fé. Mas quem disse isso? Quem definiu que a passividade é virtude e a ação é pecado? Quem decidiu que o silêncio é sabedoria e a voz é ruído não foram os mestres ascensos, foram os arquitetos do controle, os mesmos que há séculos moldam religiões, filosofias e movimentos espirituais para manter as massas dóceis. A diferença é que agora eles não precisam mais de igrejas ou dogmas, eles usam sua própria sede de liberdade contra você. Você já parou para pensar por que todas essas entidades superiores falam exatamente a mesma língua? Porque todas elas repetem os mesmos clichês, os mesmos conselhos vazios, as mesmas promessas de amor incondicional enquanto te pedem para ignorar o sofrimento ao seu redor? Não é coincidência, é design, é um script.
E esse script não foi escrito nas estrelas, foi escrito em planilhas de controle social. Cada palavra, cada conceito, cada verdade que você engoliu sem mastigar foi cuidadosamente testada, refinada e disseminada para produzir um efeito específico, a desativação da sua capacidade crítica. Eles sabem que uma mente desperta é perigosa. Uma mente que questiona, que duvida, que exige provas, que não aceita respostas prontas. Por isso, eles te venderam a ideia de que o pensamento é limitado, que a lógica é ilusão, que a razão é inimiga da espiritualidade. Porque uma pessoa que não pensa é uma pessoa que não age, e uma pessoa que não age é uma pessoa que não resiste. É assim que se constrói um rebanho. Mas aqui está a ironia. Você foi treinado para acreditar que a espiritualidade é sobre se desconectar do mundo, quando, na verdade, ela sempre foi sobre se reconectar com ele de forma consciente, crítica e ativa. A verdadeira evolução não é sobre flutuar acima da realidade, mas sobre mergulhar nela, entendê-la e transformá-la. Não é sobre se render ao universo, mas sobre se aliar a ele para criar algo novo. Não é sobre aceitar o que é, mas sobre questionar por que é assim e o que pode ser diferente. Eles te ensinaram que a dor é lição, que o sofrimento é karma, que a injustiça é ilusão. Mas e se a dor for apenas dor, e se o sofrimento for apenas sofrimento? E se a injustiça for apenas injustiça e precisar ser combatida, não espiritualizada, porque quando você transforma a luta em lição, você desarma a revolta. Quando você chama a opressão de karma, você justifica a passividade. E quando você diz que a injustiça é ilusão, você se torna cúmplice dela. A nova era não é um movimento espiritual, é um movimento de desmobilização. Uma forma sofisticada de dizer, não lute, não questione, não resista, apenas aceite. E o mais assustador é que você pagou caro por essa mensagem. Pagou com seu tempo, sua energia, seu dinheiro e, acima de tudo, com sua autonomia. Você trocou sua voz por mantras, sua ação por meditação, sua rebeldia por paz interior. E agora eles querem mais. Eles querem que você seja o missionário dessa nova religião, que convença outros a fazer o mesmo, porque um rebanho que se reproduz é um rebanho que não precisa de pastores. Mas aqui está a boa notícia, você ainda pode escolher. Você pode decidir que sua espiritualidade não será uma fuga da realidade, mas uma ferramenta para mudá-la. Você pode recusar o papel de cordeiro e assumir o de lobo, não para devorar, mas para proteger. Você pode parar de buscar respostas fora e começar a exigi-las dentro, porque a verdade não está em canalizações, em gurus ou em entidades superiores. A verdade está em você, no seu instinto, na sua razão, na sua capacidade de dizer não quando algo não faz sentido. Eles contam com o seu medo, medo de estar errado, medo de ser julgado, medo de ficar sozinho. Mas o que eles não entendem é que o verdadeiro despertar não é sobre estar certo, é sobre estar vivo, é sobre sentir a raiva da manipulação, a indignação da mentira, a urgência da verdade. É sobre parar de ser espectador da sua própria vida e se tornar o protagonista dela. Então, o que você vai fazer? Vai continuar repetindo os mantras que te ensinaram a repetir ou vai começar a escrever os seus próprios? Vai continuar seguindo o rebanho ou vai liderar o seu próprio caminho? A escolha é sua. Mas lembre-se, cada vez que você escolhe a passividade, você está escolhendo a prisão. E cada vez que você escolhe a ação, você está escolhendo a liberdade. O despertar real não é sobre vibrar alto. É sobre enxergar claro, e enxergar claro dói, porque dói ver que você foi enganado, dói ver que suas crenças mais sagradas foram plantadas por mãos que não queriam o seu bem, dói ver que o amor que você tanto buscou fora era, na verdade, uma armadilha para te manter pequeno, mas é só quando dói que você sabe que está vivo, e é só quando você está vivo que pode lutar. Então lute. Não com violência, mas com verdade. Não com ódio, mas com clareza. Não com passividade, mas com ação. Porque o mundo não precisa de mais pessoas que aceitam. Precisa de pessoas que resistem. E a resistência começa quando você decide que não será mais um cordeiro, que não será mais um escravo, que não será mais um número no rebanho. Você é mais do que isso. Você sempre foi. E agora é hora de lembrar das ilusões que te aprisionaram por tanto tempo. Bem-vindo ao despertar. Aqui a verdade não se negocia porque ela não tem donos. Você já sentiu o peso das correntes invisíveis, aquelas que te dizem o que pensar, como agir, até onde sonhar, pois saiba, elas só existem porque você permitiu, e agora é hora de quebrá-las. Não com força bruta, mas com a lucidez de quem enxerga além das cortinas. Não com revolta cega, mas com a firmeza de quem sabe o que quer. O mundo não foi feito para te manter pequeno. Ele foi feito para ser conquistado por quem ousa questionar, por quem recusa as respostas prontas, por quem prefere a incerteza da liberdade à segurança da jaula. E você já escolheu de que lado quer estar. A verdade não é um produto de prateleira. Ela não vem em embalagens bonitas nem com garantia de satisfação. Ela é crua, incômoda, às vezes dolorosa. Mas é só nela que você encontrará a força para se erguer, porque a mentira anestesia. A verdade, por mais dura que seja, é o único remédio que cura. Então acorde. Não espere o despertador tocar. Não espere que alguém venha te salvar. Você é o herói da sua própria história e ela só começa quando você decide escrever o próximo capítulo.